Bom dia a todos. Vamos trabalhar hoje o tema da reurbanização extrafísica, REURBEX, é o campus conscienciocêntrico e REURBEX, análise de indicadores. Primeiramente, é interessante a gente definir, o que é um campus. Um campus é, pelo Roais, conjunto de edificações e terrenos de uma universidade. No nosso caso, se nós formos trazer essa definição para a conscienciologia, o que seria um campus conscienciocêntrico? Seria a implantação de um campus, conjunto de edificações e terrenos, com o paradigma consciencial, tendo a consciência como a linha, a autopesquisa da consciência como a linha mestre, a coluna dorsal de todas as atividades. Uma outra definição que poderíamos utilizar é reagrupamento evolutivo. Então, a implantação de um campus conscienciocêntrico nada mais seria do que um reagrupamento evolutivo na dimensão intrafísica. Esse é um trabalho que eu desenvolvi, venho desenvolvendo, na verdade, já há bastante tempo, e é um trabalho que ele foi transformado em curso, foi dado um curso já 2 vezes pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia e está aberto a contribuições. Então, ao final, quem tiver sugestões, críticas, a gente está aberto aí para receber. Eu vou abrir para perguntas daqui a 40 minutos, mais ou menos, quando encerrar essa parte mais expositiva, e aí vocês fiquem à vontade para poder fazer pergunta. Pode passar, por favor, Dião? Então, o objetivo, volta um só, o objetivo desse trabalho é introduzir conceitos da para-reurbanologia no contexto da instalação de um campus conscienciocêntrico. Então, a gente percebe, no momento que a gente começa a estudar esse assunto, que a gente acaba ressignificando a nossa própria assistência. A interassistencialidade, ela se ressignifica quando a gente estuda a questão da REURBEX. Pode passar, por favor, Dião? Então, a experiência que eu tenho nessa área, e aí é importante ressaltar, sempre um trabalho desenvolvido em grupo nas instituições onde eu atuei, e um grupo de especialistas no trabalho de reurbanização. A minha formação, eu sou arquiteto e urbanista, tenho um mestrado na área de urbanismo, que eu finalizei em 2005, na PUC lá de Campinas, e essa pesquisa, que eu desenvolvo já há muito tempo, com o mestrado eu desenvolvi uma parte intrafísica dessa pesquisa, que é a reurbanização, e não a reurbanização extrafísica. Então foi um estudo que me ajudou demais. Eu tive, primeiramente no CAEC, logo que eu me formei, eu era voluntário do Instituto em Florianópolis, em 1995, foi quando eu mudei para a Foz e fiquei 5 anos e meio atuando aqui na instalação do campus do CAEC. Depois eu fui para o campus da Aracê, fomos implantar o campus da Aracê no Espírito Santo, onde eu fiquei 7 anos. Depois, a pedido do professor Valdo, da equipe da Unicim, eu e a Thelma, minha dupla, nós viemos para a Foz para ajudar na consolidação do polo discernimento, onde eu atuei durante 3 anos. E depois disso, eu tive, e estou até hoje, eu e a Thelma, no campus de Invexologia, onde também, atendendo a um pedido do professor Valdo, a gente foi para lá para ajudar na implantação do campus de Invexologia. Então, assim, mesmo a minha ligação com a questão da reurbanização, mesmo ainda na faculdade de arquitetura, eu já pegava projetos de reforma. Então, é como se eu tivesse isso no DNA, de atuar, chegar para mim projetos de reforma de construções para fazer. Teve uma casa que eu fiz, um projeto de reforma na faculdade, que ela tinha fama de ser uma casa mal assombrada. Então, eu e mais alguns colegas desenvolvemos o projeto e tivemos que fazer todas as medições, porque era uma casa açoriana, século XIX, 1890 e pouco, e nós tivemos que fazer todo o levantamento da parede, das dimensões com trena. Fomos inúmeras vezes na casa para poder fazer o levantamento. Naquela ocasião eu já conhecia a conscienciologia, já sabia o que era escagem, ainda não era tenepecista, mas aquilo já era um preâmbulo do trabalho que a gente iria acabar desenvolvendo. Agora, tem uma contextualização que eu gostaria de fazer aqui agora, que é muito curiosa. Então, o que acontece? O CAEC, o start do CAEC, ele se deu no dia 13 de abril de 1995, tá? E era uma quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, da Páscoa de 95. Entende? Então, foi exatamente no dia 13 de abril, na quinta-feira, que foi feita
a proposta de doação do terreno que deu origem ao CAEC. Então, no dia 13, no dia 14 de abril, a equipe, na época, do GPC SOCIM, estava reunida em Curitiba e o professor Valdo estava presente. E no momento em que foi feita essa doação do terreno, o professor Valdo pegou o mapa e perguntou para a pessoa que estava doando, que era uma voluntária do Instituto aqui de Foz do Iguaçu: você tem certeza que você quer doar esse terreno? Você está convicta disso? Esse terreno está desembargado, ele não tem nenhum problema? Aí ela disse: sim, está disponível, eu já tive várias projeções que vai ter algo lá no terreno, então eu vou levar a minha biblioteca para lá. Quando o professor Valdo fala isso, nós estávamos lá, Maria Isabel, que está aqui atrás, estava presente, tinha vários pesquisadores do GPC SOCIM presentes. Aquilo foi, no Instituto, na época, hoje está se usando o termo disrupção, né? A ideia disruptiva. Aquilo foi uma quebra de paradigma, mas Foz do Iguaçu? Por que Foz do Iguaçu? O que a gente vai fazer em Foz do Iguaçu? E aí, isso na quinta e na sexta-feira, a equipe ficou trabalhando essas ideias, né, de como é que poderia ser esse primeiro projeto aqui em Foz. Então, nós tínhamos lá pesquisadores da Escola Conscienciológica, porque era o encontro do GPC, que era o grupo de pesquisa da consciência que estudava a implementação do paradigma consciencial na intrafisicalidade. Então, tinha pesquisadores da escola, Condomínio Conscienciológico, que era a minha pesquisa na época, Empresa Conscienciológica, o cooperativismo. Foi a oportunidade de apresentação dos resultados do CIAE, o Centro Integrado de Altos Estudos, que era uma pesquisação desenvolvida pelo Everton e pela Nara. E eu participei dessa pesquisa, levando para Blumenau, para Joinville, em Santa Catarina. Então, estava se apresentando essa pesquisa naquela oportunidade. Então, imaginem vocês, aquela convergência, todos reunidos, dizendo: queremos fazer algo, aparece alguém, aqui está o terreno. Então, aquilo foi uma quebra de paradigmas e foi uma reviravolta geral. Então, nós estamos aqui hoje às 9h08, no domingo de Páscoa, exatamente há 22 anos atrás. Uma equipe que veio daquela reunião para Foz, estava visitando esse terreno do CAEC. Então, achei isso uma sincronicidade bacana, né, para que a gente possa estar dando um F5, uma reatualização no próprio projeto do CAEC. Né. Pode passar. Reurbanização extrafísica. A reurbanização extrafísica é a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmoeticamente degradadas, patrocinadas pelos serenões, com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas das SOCIMs sobre as quais exercem influência antievolutiva e deletéria para a humanidade. Isso está no Homo Sapiens Reurbanizados, na página 245. O que chama atenção nessa definição de Reurbex do professor Valdo? É a finalidade: higienizar o holopensene intrafísico. Então, essa definição, eu vou pedir para vocês pegarem o texto que foi distribuído. Nós trazemos a definição de para-reurbanologia. Então, a reurbanização extrafísica é o fato que ocorre na dimensão extrafísica, certo? Cuja finalidade é melhorar o ambiente intrafísico. Vocês vão ver a ponte como é curiosa. Então, a para-reurbanologia, que está no parágrafo 3 do texto que nós distribuímos, é a especialidade da conscienciologia que estuda as reurbanizações multidimensionais, intra- e extrafísicas, neste planeta, o maximecanismo assistencial envolvido e os seus efeitos evolutivos, sendo um subcampo científico da assistenciologia. Essa definição de para-reurbanologia nós fizemos no Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, num artigo que nós apresentamos no último Congresso Internacional da TENEPS. E o artigo chama TENEPS e Para-Reurbanologia Global. Então, nós temos a Reurbex, que é o que ocorre no extrafísico, e a Para-Reurbanologia é o estudo que nós desenvolvemos da questão da Reurbex. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí, quando a gente fala na ótica de estudo da Reurbex, tem um aspecto fundamental que é o seguinte: quando nós ouvimos, muitas vezes, o professor Valdo falar de Reurbex, reurbanização extrafísica, às vezes parecia uma coisa muito distante de nós. Então, o professor Valdo falava do trabalho junto com o reurbanizador na Alemanha, na Europa, onde ele era tirado do corpo para fazer assistência à paratroposfera do pós-guerra.
Então, quando a gente ouve aquilo, né, nossa, mas isso é muito distante da minha realidade consciencial aqui e agora. Ou pode passar essa impressão. Quando a gente vai estudar Reurbex no Homo sapiens reurbanizados, o professor Valdo traz duas categorias ou óticas de estudo da Reurbex. A primeira delas é in loco, ou seja, no próprio sítio extrafísico onde a mesma está ocorrendo, sob a coordenação dos serenões. A consciência lúcida pode averiguar a Reurbex através da projeção consciente. A segunda ótica de estudo da Reurbex, a categoria, é a averiguação da Reurbex através da leitura dos seus indicadores ou efeitos intrafísicos, que é a ótica de estudo do Colégio Visível da Para-Reurbanologia e a minha ótica de estudo até o presente. Evidentemente que o envolvimento com isso, aos poucos a gente começa a ter vislumbres da questão da Reurbex in loco, né? Da análise extrafísica disso que está ocorrendo. E nós vamos colocar mais para frente dos indicadores da Reurbex, são muitos colegas que tiveram projeções e acabam percebendo essa realidade, né? Então, e sempre é importante a gente ressaltar que cada um de nós é uma mini peça de um maximecanismo para-reurbanológico ou reurbexológico. Então, todos nós, querendo ou não, se estamos envolvidos no processo da conscienciologia, trabalhamos com técnicas interassistenciais, nós estamos atuando na Reurbex. A questão é, qual o nível de compreensão que eu tenho dessa realidade? Eu percebo os indicadores disso, dessa Reurbex acontecendo, eu vejo sincronicidades que mostram que há um fluxo acontecendo e eu estou dentro desse fluxo. No próximo slide, a reurbanização extrafísica, a gente traz uma pergunta. É possível uma consciência intermissivista tornar-se reurbanizadora sem a prática da TENEPS? Depois vocês vão poder responder, a gente vai poder debater isso. Mas tem uma outra pergunta na sequência. Qual é o público-alvo da Reurbex? O público-alvo da Reurbex são as cons-réus. Como que nós vamos lidar com cons-réus sem o domínio energético e sem as técnicas evolutivas para poder suportar a pressão holopensênica e as consequências de lidar com esses bolsões paratroposféricos? O professor Valdo, ele costumava dizer, né, que a Reurbex é o início, o meio e o fim de tudo. E o tenepecista veterano, ele acaba inevitavelmente aproximando-se mais da estrutura da Reurbex. Ele vai acabar entrando em contato com os amparadores da Reurbex e, a partir disso, ele vai ter noções cada vez mais profundas sobre os impactos desse trabalho. No próximo slide, a gente começa já a ligação da questão da TENEPS, do campus, da TENEPS e da Reurbex. Então, assim, início da instalação de um campus. Naquela ocasião, né, aos exatos 22 anos atrás, quando a nossa primeira equipe da CCCI esteve aqui nesse terreno, que ambiente será que eles encontraram? Que ambiente nós encontramos no campus Aracê, antes de começar o trabalho? Primeira visita, em Saquarema. Né? Se nós formos ver as pessoas, por exemplo, Saquarema eu não tive experiência de implantação, embora a gente tenha indiretamente participado com uma parceria que nós fizemos com o Instituto na época para a publicação do Pacíficos. Foi um tratado cuja receita veio justamente de um curso dado do EMD dentro do Instituto no Rio de Janeiro. Então nós tivemos uma participação indireta e ali a gente entrou em contato com os bastidores da implantação do campus de Saquarema. Então a dimensão extrafísica próxima à paratroposférica dos campi da conscienciologia, a gente percebia hostilidade, ou seja, um ambiente hostil. Então o ambiente nos repelia. Ao mesmo tempo que tinha essa questão acontecendo, nós percebíamos amparadores avançados, atuando no processo da Reurbex. Então é uma coisa paradoxal. Ao mesmo tempo que existe uma hostilidade, e às vezes essa hostilidade ela vaza para o intrafísico através dos nossos colegas, então os ataques energéticos que nós sofremos na implantação de um campus, não interessa a origem, a gente sabe que tem a ver com o extrafísico que está instalado lá, tentando dividir e separar as pessoas. Na hora que a gente percebe o mega amparo que tem dentro desse trabalho, desse empreendimento, o nível de cosmoética da equipe que estiver ali, conectando nesses amparadores, a gente consegue sobrepairar essa hostilidade, não importa de onde ela vem. Entende? Então, essa relação da TENEPS, do campus com a TENEPS e a Reurbex, no nosso entendimento, é fundamental
para que a gente possa entrar mais a fundo na característica da Heuerbex. E essa questão da hostilidade que a gente está trazendo aqui, tem inúmeros casos de projeções, tá? É uma pena que o Moacir ele não vai poder vir hoje, porque ele tem casos interessantes na época, ou seja, projeções conscientes mais ilustrativas disso e até bem-humoradas. Então aqui era uma chácara, certa vez ele cortou um cacho de banana, logo que chegou aqui, nós não estávamos aqui ainda. Ele cortou um cacho de banana, quando ele foi dormir tinha uma consciex que foi tirar satisfação. Como que você veio tirar a nossa banana aqui do campus? Então vejam vocês como nós, às vezes, para essas consciências mais troposféricas, seríamos intrusos, metidos. O que vocês estão fazendo aqui? Fora daqui, essa bananeira é minha, que papo é esse? Entende? Então, a gente vai ver que existe, para essa turma que chega na linha de frente, um perfil almejado. Como lidar com uma situação dessa? Você vai contrapor e vai brigar com a consciência? Não, agora é nosso isso aqui. Como lidar com essa realidade? Aí vem a questão do perfil, a perfilologia do reurbanizador, que está no próximo slide. Então, nós começamos a elencar, né, quais seriam os traços dessa consciência intrafísica, esse membro, né, pesquisador da CCCI, para lidar com essa questão na linha de frente da instalação de um campus. Então, nós colocamos ali senso de grupalidade e horizontalidade, tá? A noção de que você tem um time, e num time, quem tem que prevalecer no trabalho é a equipe. Então você ora está jogando na frente, ora você está na zaga, ora você está no meio de campo. Então o time sempre tem alguém que vai estar mais lúcido, vai ter alguém que vai estar mais na retaguarda e os papéis se alternam. Então essa noção dessa horizontalidade, né, para nós foi um grande aprendizado desde o início, de que a gente às vezes é o bola da vez, é você que vai estar conectado naquele amparo de função mais forte, mais ostensivo, e de repente no outro dia você acorda, você não é mais o bola da vez, você está vendo que está acontecendo uma assistência e você está mais de agente de sustentação daquele trabalho, você fica mais retraído, mas você percebe que o seu colega está fazendo assistência e você dá o suporte para ele. Essa noção de grupalidade, ela é fundamental no processo da Heuerbex. Senso de proexis, não dá para a pessoa ter dúvida, será que existe curso intermissivo? Será que existe realmente amparo dessa forma, como estão falando aqui? Você vai para uma linha de frente, você vai ter que usar essas ferramentas. Se você duvidar delas, como é que a coisa vai acontecer? Então, essa convicção arraigada do processo da ProEx, ela é fundamental. Para a diplomacia, esse aqui talvez seja um dos aspectos mais interessantes. Você chegar num campus para poder fazer uma construção, a primeira que seja a reforma da sede aqui do CAEC para abrigar a cooperativa que iria fazer todo o trabalho. Só que essa sede ainda tinha paradono. Ela ainda tinha uma consciências ali que eram proprietárias ou paraproprietárias. E a gente entra no ambiente. Então, a paradiplomacia é a energia ou a abordagem nossa em relação àquele para-ambiente. E não as pessoas que estão ali, porta-vozes daquelas consciências que... Então, sobrepairar essa realidade ajudaria demais. E uma das coisas que o professor Valdo sempre nos falou, seja no CAEC, seja na Aracê, Saquarema, no discernimento, eu lembro dessa questão, é assim, não destruam nada, reformem, requalifica, revitaliza, mas a ideia é de aproveitar as estruturas existentes para poder criar os ambientes. Por quê? A dedução que a gente tem a partir disso é de que é uma questão paradiplomática. Você imagina a gente chegar num ambiente que tem donos extrafísicos, você chega lá e diz, não, vamos destruir isso tudo. A energia aqui está muito carregada, está pesado demais, está com cara de velho, está ruim. Então vamos passar um trator de esteira, limpar tudo e vamos fazer aqui um negócio bacana. Aí você mostra o projeto e tal. A gente viu que essa não é a forma mais acertada. Por quê? Porque nós vamos fazer uma queda de braço com o extrafísico. Aí o extrafísico, energeticamente, a imposição é, não, não. Nós chegamos primeiro, isso aqui é nosso, que história é essa? Entende? Então eu estou colocando isso de uma forma assim, bem com analogias, mas o sentimento que a gente tinha era exatamente esse, a percepção. Como que a gente chegou a essa leitura? Porque na hora que a gente flexibilizava, não, peraí, vamos reformar, vamos fazer assim, né? O que será que nós temos que aprender com isso? Por que será que o projeto não está fluindo? Vamos repensar isso? A coisa começava a fluir. Então, essa flexibilização da equipe, muitas vezes era porque estava sendo acolhida uma consciência daquela, que vinha com uma acusação,
E a gente, calma, vamos repensar, pode ser que a gente esteja errado. Nesse momento começava, isso é uma abordagem paradiplomática, começava uma interação e a coisa começava a fluir. Então isso, diuturnamente, todos os projetos, todos acabavam tendo esse impasse, né, acabavam precisando de assistência. Universalismo. Obviamente, a equipe que vem para um trabalho desse tem que pensar de forma universalista. Então, se houver preconceito com alguma etnia, com algum tipo de atributo, traço, aquele preconceito vai ser utilizado contra a pessoa e contra o próprio grupo. Então, de novo, sobrepairar essa questão, buscando uma abordagem mais universalista. Alta abnegação cosmoética. Esse é um aspecto interessante. Então, assim, a abnegação, ela pode ser anticosmoética. Na hora que a pessoa faz uma concessão, mas ela faz aquilo e depois ela se arrepende, ou ela não entende porque está fazendo aquilo, depois ela pensa que ela não precisava ter sofrido aquilo e etc. A alta abnegação cosmoética é quando você faz a concessão de algo que você quer para que aconteça o melhor para todos. Você abre mão. A alta abnegação é abrir mão. Tá bom, eu quero isso, mas tudo bem, deixa para lá, vamos fazer o que tem que fazer, que isso vai ajudar, enfim. A alta abnegação cosmoética é um megatrafor. O professor Valdo coloca que é um dos auto-megatrafores mais difíceis da pessoa adquirir. E eu achava lá atrás que a abnegação era trafar. Depois a gente foi perceber o quanto que ela pode ser um trafar, né? Mas a alta abnegação cosmoética é um megatrafor. Você conseguir fazer isso de forma lúcida, com discernimento e ver os resultados daquilo. Vontade inquebrantável, evidente. Despojamento, abertismo, flexibilidade. Então, para nós, por exemplo, né, nós tínhamos na época 4 arquitetos que participaram aqui no CAEC. Sempre trabalhei com mais arquitetos na equipe, né? É muito difícil para a nossa categoria de arquitetos abrir mão. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz o projeto e esse projeto, o arquiteto acaba se projetando no projeto. Então aquilo vira uma extensão do próprio ego dele. Aí de repente você faz um projeto e apresenta, vem o grupo e diz, não, mas isso está caro, isso não vai dar certo, não é o timing, precisamos fazer outro. Então como é que fica? Mas espera aí, como vai mexer no meu projeto? Entende? Então esse trabalho, né, de flexibilização, de compreensão, o quanto que você abre mão de determinada ideia sua por algo que vai ser viável aqui e agora, e o quanto que você bate pé porque aquilo é o melhor e tal. Então isso foi um aprendizado também, né, em relação a isso que a gente está colocando. Aí vem o domínio energético, a gente já falou bastante aqui, a resiliência. Então a resiliência é essa capacidade de suporte. Uma analogia boa para a resiliência é a mola, né? O quanto que você aguenta de pressão holopensênica, mantendo-se lúcido e firme no trabalho. Aí, nesse caso, assim, é interessante ressaltar o papel da dupla evolutiva, né? A gente vê que o processo da dupla evolutiva sempre é um apoio na questão da resiliência, né? Inclusive, uma das diretrizes, né, quando a gente fala de campos em Urbex, para implantação de campos, isso foi elaborado melhor na época, em 2007, pela Comissão Procognópolis, né, da Unicim, que era coordenada por mim e pelo Alcir Alves. E a Carla Uma teve uma participação também naquela ocasião, o Bernardo, onde a gente tentou sintetizar diretrizes para a instalação de camp. E uma das coisas que a gente via, que a gente aprendeu, era de que a moradia de tenepecistas e de preferência duplas evolutivas no campus era um pré-requisito para a instalação do campus. O campus aqui, do CAEC, ele deslanchou a partir do momento que vieram morar os inversores, o Moacir já estava aqui, para poder fazer a coisa funcionar. Entende? Então, isso tem a ver com aquela questão paratroposférica que nós falamos. Tem um negócio acoplado aqui na dimensão intrafísica, a coisa não anda. Na hora que entra o povo para morar mesmo, é que diariamente fazendo TENEPS é que a coisa começa a fluir, a funcionar. Então, preferencialmente duplas evolutivas, a gente fala preferencialmente porque haviam pessoas aqui que não tinham duplas e sustentavam o trabalho e conseguiam fazer, né, igual. A liderança interassistencial cosmoética, outro aspecto, e a pacificofilia. A pacificofilia, então, se aliarmos com a questão da paradiplomacia, a gente vai ver que lidar com esse holopensene, né, de pressão holopensênica, requer uma aura, um holopensene pacifista, ou seja, de ponto de equilíbrio.
Se você entrar com a tendência de passar por cima, aí o negócio complica. No próximo slide, a gente ilustra aí com duas imagens, que é a grupalidade e o trator. Né? A grupalidade, a gente sintetiza aí com universalismo, abertismo, despojamento, resiliência e senso de proex. Eu coloquei isso como sendo aspectos mais importantes. E o trator, posicionamento, TENEPS, amparo de função, domínio energético e vontade inquebrantável. Então, assim, a questão do trator, porque a gente viu que a maior parte das pessoas que estiveram na linha de frente desse trabalho tinham essa energia. O professor Valdo, de vez em quando, falava, né, para alguns de nós, não, você é um trator. Então, assim, a energia de trator, do empreendedor que vai fazer o negócio, você engata a tração nas quatro rodas, vai ter que sair, vamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, esse trator tendo ternura, doçura, candura, para que a coisa, para você não passar por cima de ninguém. Você dá uma freadinha, vai lá, tira a pessoa. Olha, nós estamos fazendo um trabalho, isso aqui é sério, é importante. A pessoa vem, te ajuda, você liga e continua fazendo. Exatamente. Então, é muito assim, ilustrativa a ideia do trator, e talvez, a gente pode até colocar aqui, que até o Antônio estava colocando aqui no início, né? Que é o slogan do nosso Colégio Visível da Para-Urbanologia, que diz que a Reurbex, ela começa com a reciclagem dos nossos próprios pensenes. Entende? Então, uma reciclagem do reurbanizador é esse trator ser leve, mais delicado, com musiquinha, com ar-condicionado, para que possa fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo você ser acolhedor, interassistencial. Entende? Então, é lidar com energias antípodas. Ao mesmo tempo que você está lidando com uma pressão holopensênica muito forte, você tem essa visão assistencial de leveza e etc. No próximo slide, a gente coloca aqui duas modalidades de assistência, de interassistência, que nós percebemos também no trabalho dos campi. Tá? A interassistência explícita. O que vem a ser interassistência explícita? Quando você tem, na Conscienciologia, um curso, você tem um público-alvo. É aquela pessoa que viu o cartaz e vem, eu quero ouvir falar de Conscienciologia. Então a pessoa entra, tem um professor que instala um campo e ele fala do paradigma consciencial. Um ECP2, que é o maior curso que nós temos de reurbanização extrafísica. ECP2 e ECP3, certo? De maior impacto na Reurbex. Tanto é que a instalação de campos, a maioria se deu a partir de ECP2 ou ECP3. O CAEC foi assim, Saquarema foi assim. Entende? A Sinvex está sendo assim, nós tivemos 2 ECP3 para implantar a Sinvex. Então você pega o grupo evolutivo representado naquele campo grande e põe energia para sair o campus. Você faz o projeto, destina um recurso. Então cada participante, quando faz a inscrição e põe aquele dinheiro, ele está colocando a sua assinatura energética na instalação do campus. Então isso é assistência explícita. Embora o ECP3 não tenha pré-requisito, possa vir um leigo na Conscienciologia, ele vai dar a sua assinatura energética também. Só que tem uma outra assistência implícita, que nós colocamos aqui, que ela vem a partir da teática dos tenepecistas infiltrados. Se não é tenepecista, a pessoa já tem algum domínio energético, ela faz a escagem, faz a assistência. Mas a gente ressalta aqui o papel dos tenepecistas. Ou seja, é quando você tem as consins cognopolitas indo e vindo para a socin patológica, certo? Dando aula no comércio, serviço, médicos e psicólogos fazendo assistência, o professor universitário, no caso, dando aula. Vocês imaginem o impacto de toda essa quantidade de cognopolitas indo e vindo na socin, esse vindo para onde? Vindo para a sua TENEPS. Vindo para Cognópolis. Seja, se você ainda não está radicado aqui na Cognópolis, mas tem um apartamento ou uma casa na cidade e faz TENEPS, você está fazendo esse mesmo movimento de ir e vir, certo? Então, eu coloco um outro exemplo aqui de assistência implícita especializada. É um exemplo que eu vivenciei, não é o único, e tem várias pessoas que participaram e têm exemplos para contribuir, que foi quando houve o projeto de instalação de um porto seco na Cognópolis. Eu não sei se todos vocês lembram ou conhecem essa história. A quadrilha que se instalou na prefeitura de Foz, eles fizeram um projeto, queriam desapropriar 1 milhão de metros quadrados dentro do bairro Cognópolis para instalar um porto seco. No meu entendimento, foi a maior afronta que a Cognópolis já teve para prejudicar o nosso trabalho. Praticamente todos foram presos, estão sendo julgados. Agora, nós tivemos nessa ocasião um trabalho de 12 arquitetos da Conscienciologia para construir um parecer
cujo objetivo era desconstruir a proposta de instalação do Porto Seco. Então nós tivemos reuniões na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, na Receita Federal, ambientes pesadíssimos. Então nós tínhamos uma equipe, tinha EPICOM participando daquilo, e assim, para mim foi um aprendizado absurdo, certo? De ver a reurbanização acontecendo dentro daqueles meandros da política da cidade. Então alguns daqueles membros da quadrilha estavam nessas reuniões onde nós apresentamos o porquê não dava para instalar um Porto Seco aqui. E o mais é a nossa cosmoética, de não pensar só na Cognópolis, mas pensar na cidade. Porque Foz do Iguaçu só tem como crescer para essa área. Ela está enclausurada entre o Lago de Itaipu, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu. Então a cidade tem uma área para crescer, que é essa área aqui de expansão urbana. Imagina colocar um Porto Seco aqui. Com esse argumento e outros, a gente conseguiu demover esse projeto. Então, assim, tudo isso feito o tempo todo sem falar de conscienciologia. Mas TENEPS funcionando, escagem funcionando, toda a atuação. Então a gente percebia pesar o ambiente, vinha no outro dia. Quando a gente sabia que tinha reunião, era um troço, assim que a gente conversava, nossa, está pesado o negócio, que coisa e tal. Aquilo eram os indicadores e nós estávamos percebendo que estava sendo feito um trabalho interassistencial. No próximo slide, a gente faz aqui alguns paralelos, tá? Se vocês forem observar, acho que está só lá em cima no slide mesmo. Então, assim, eu vou falar rapidamente. Quando a gente faz uma construção num campus de pesquisa, você tem lá 4 funcionários. Numa média de 9 consciex, talvez um pouco menos, nós vamos ter, para cada funcionário, 36 consciex. Então, se você faz a reforma da sua casa, você coloca lá 4 pessoas, pedreiro, servente, pintor, etc., você está lidando ali com 4 vezes 9, 36 consciex. Então, a pessoa que está lá pintando o seu quarto de TENEPS, ela está sendo assistida, certo? E as consciex estão sendo assistidas. Vamos pensar numa obra com 50 operários, são 450 consciex. Se pegar 3 familiares para cada operário, então seriam 4, uma família de 4 pessoas, vezes 50, daria 1.800 consciex. Aí vocês pensem, por exemplo, na construção do hotel, quantos funcionários operários chegaram a ter ali? Um absurdo, né? 100, 200? Pega o Mega Centro Cultural Holoteca, o que vai ser isso? Então, aonde que isso vai chegar? É para ver essa questão dos tentáculos da reurbanização. Aonde moram esses operários? Eles vêm com o pacote, que são as consciex, para entrar dentro do balneário bioenergético. Onde eles moram? Vila C, Jupira, Morumbi, Favela do Queijo, São Roque. Então, são locais ou bolsões que nós, dentro da área do urbanismo, nós conhecemos bem. São áreas degradadas, são favelas, que são locais onde normalmente existem outros problemas correlacionados. Na hora que esses operários estão indo e vindo, esse ir e vir, a pergunta que a gente faz é, isso é meio ou é fim? Porque normalmente esse ir e vir, a gente pode olhar aqui, bom, estamos fazendo uma obra, mas o fim em si é inaugurar o laboratório das dinâmicas. Esse é o objetivo. Será? Ou será que a inauguração do laboratório das dinâmicas vai ser consequência de uma reurbanização extrafísica? Tá? A gente vai abrir para perguntas depois. Pode falar, então. Fala no microfone, então. Quando a gente está trabalhando, porque você falou do hotel... Não está saindo. Aqui, não, pode ser. Porque muita coisa, por exemplo, não foi feito aqui, não tinha operário aqui. Então você leva os teus tentáculos, os móveis foram feitos lá em Curitiba, teve coisa que foi feito lá, não sei aonde, sabe? Então você amplia também a sua rede, quer dizer, a fábrica lá tem não sei quantos funcionários trabalhando aqui para a gente. E é interessante porque quando nós tínhamos, seja aqui, a experiência que a gente teve aqui em Foz, na Aracê, no Espírito Santo, ou mesmo até na Sinvex que a gente está vendo agora. Às vezes, determinado trabalho desse estava sendo feito em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre. A questão que a gente fazia, será que tem alguém lá que pode ir lá no lugar ver como é que está? O negócio está enroscando. Mas por que tem que ir lá ver? Não é ir lá ver, é ir lá ver iscar. Se tiver alguma coisa que está travando o processo, o cara vai lá, vai fazer a iscagem e vai ajudar a resolver, que é essa assistência indireta, né? O que é? As esquadrias, exato. Então, a Grace está lembrando aqui. Os laboratórios, os primeiros 5 laboratórios, nós fechamos com esquadrias metálicas, né?
E nós não achávamos uma metalúrgica que conseguisse dar conta, entrevistamos várias delas, e aí um dia uma começou a demorar, e aí lá foi o Alexandre e o Arlindo, na época, ver o que estava acontecendo. Quando a gente chegou lá na metalúrgica, a gente viu o quadro de distribuição elétrica tudo estrupiado, com a fiação saindo, risco de acidente de percurso. Isso tudo foi aprendizado que a gente teve, né? Com o tempo a gente começou a ter mais critério até para contratar. Entende? Se o cara tem moto, então isso era risco de acidente de percurso. Como é que você vai colocar alguém para lidar com pressão holopensênica se você não calçar essas questões? Entende? E aí a gente, quando viu que isso não era meio, isso era fim, ou seja, isso é que é a reurbanização, a gente viu que inaugurar, construir, já é secundário. Ah, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, a questão não é essa. Se o mecanismo estiver funcionando, se a assistência estiver acontecendo, o dinheiro ele vai aparecer, isso sem misticismo nenhum. As coisas tendem a fluir, tendem a ser calçadas por essa equipe intrafísica e extrafísica, e a coisa tende a caminhar. E aí, né, eu trago aqui a questão da docência na universidade, ou na escola também, dá na mesma. Por exemplo, um professor que tem 40 alunos diários, são 360 consciex, que você vai ver isso em relação a 200 alunos semanais. Então, 40 alunos diários, né, diferentes, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são também 1.800 consciexes que você lida direto ou indiretamente toda semana. Imagina a responsabilidade disso. Aí nós estamos falando da obra e da docência. São dois exemplos. Mas tem os consultórios. Tem o comércio. Quantos de nossos cognopolistas têm loja? Como é que é essa loja de um tenepecista na cidade? Será que tem uma plaquinha na porta escrito ambulatório? Extrafisicamente, né? Então, você tem uma pessoa lá que pratica TENEPS, né? E quantas vezes isso deve ter acontecido com muitos de vocês aqui? Você chega numa loja, a pessoa pergunta, você é médico? Você é médica? Então, assim, isso aconteceu muitas vezes comigo. E eu digo, não, eu sou arquiteto. Aí a pessoa fica olhando assim, por quê? Às vezes a nossa energia, ela, pelo acolhimento e pela assistência, a pessoa traduz aquilo como medicina, porque é o médico que cuida das pessoas. Entende? Então, imaginem vocês, esse ir e vir é um aspecto para a gente debater. E aí eu trago alguns indicadores. No próximo slide, indicadores da Reurbex, a primeira coisa que a gente pensou quando chegou em Foz, né? Por que Foz? Por que viemos para cá? Por que não fomos para Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre? Aí nós começamos a levantar os trafores aqui da região. A energia emanente, o chakra da terra, o aquífero Guarani, é uma reserva de água aqui embaixo da terra, o basalto, um dos maiores derrames de lavas vulcânicas do mundo, aqui na região. Então essa terra vermelha, isso é solidez dessa placa onde a gente está. A Itaipu, que é um protagonismo na geração de energia no Brasil. Então, se a Itaipu quebrar, boa parte do Brasil, o Brasil quebra, porque praticamente o Sudeste é alimentado pela usina de Itaipu. Entende? Então, vejo o protagonismo de Foz do Iguaçu na energização do nosso país. Uma cidade internacional e uma região trinacional, um laboratório de integração. E para quem gosta de pesquisar curiosidades e sincronicidades, existe umas cataratas Vitória, tá? Esse é o nome, Vitória, na África, na divisa da Zâmbia com o Zimbábue, e essas cataratas ficam a 2 quilômetros de uma região trinacional também lá na África. E assim, se vocês forem ver as imagens das cataratas Vitória lá, é muito parecido com aqui. E lá também as cataratas, o que aflora é o basalto, igual aflora o basalto aqui nas cataratas de Iguaçu. E o mais interessante, quando você pega a Pangeia, que é antes da separação dos continentes, e você junta as duas áreas, seja aqui do Paraná com a área da África, onde estão essas cataratas, elas estão muito próximas. Então, assim, é muita curiosidade, né? E é praticamente divisa com a África do Sul, essa região, né? No país ao norte da África do Sul que tem essas cataratas. Então, isso é uma sincronicidade para a gente pensar. Aí no próximo slide, assim como tem as potencialidades da região para a implantação de um campus, aqui nós colocamos como um passivo assistencial. Então, houve aqui a expulsão dos jesuítas, tá? A gente coloca não tanto uma guerra dos jesuítas, mas foi a forma, o que aconteceu com o encerramento das reduções jesuíticas, que foi um projeto, né, de implantação de uma comunidade
com princípios e blá, 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 dentro da Igreja Católica. A Guerra do Paraguai foi outra coisa que aconteceu nessa região. Narcotráfico, contrabando, favelização. E o professor Valdo dizia, esse é o melhor lugar do mundo para fazer assistência. Por isso que a gente veio para cá. Entende? Então, ao mesmo tempo que essa região tem os mega potenciais, também tem um passivo assistencial para ser trabalhado. As etnias, exatamente. Né? Exatamente. Então, se for analisar, algumas das etnias têm relação, inclusive, com esses outros bolsões aqui, mas para a gente poder analisar. Outros indicadores da Reurbex. Aí, isso aqui é um processo interessante, né? O antes e depois. Está no próximo slide. Quando nós chegamos em Foz, um dos aspectos que nós, uma das leituras iniciais, né? Gente, Foz é a cidade número 1 em homicídio no Brasil. Não é possível. Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu. Aí nós vamos ver realmente, Foz era número 1 no ranking de homicídio no Brasil. Ainda tinha coronelismo. O que é o coronelismo na cidade? Quando você tem coronéis, igual José Sarney, Renan Calheiros e né, o ACM lá no Congresso em Brasília, nós tínhamos um coronelismo predominante na cidade. Houve aqui a mudança do perfil econômico, né, da muamba para o turismo. Isso foi visível. Né? Então, o coronelismo acabou, a redução do índice de homicídios, Foz saiu do ranking de homicídios. Então, a gente vê o antes e o depois, né, de 95. A evolução de indicadores de saúde e educação, entende? São aspectos que chamam muito a atenção, a quantidade de professores, né, e de médicos e psicólogos da CCCI que atuaram, né, dentro dessas duas grandes áreas e que ajudaram nessa mudança. E o outro aspecto, a transformação de Foz do Iguaçu num polo universitário. Então, quando a gente saiu daqui, estava iniciando a UniOeste e a UDC. E hoje nós temos uma Universidade Federal, tem o Instituto Técnico Federal, mais não sei quantas faculdades privadas. Isso foi o antes e depois da implantação aqui em Foz do Iguaçu. Na Aracê teve várias mudanças também, se nós formos observar. Como a gente falou antes, Vitória era a segunda do ranking. E tinha uma quadrilha instalada lá também. Tem uma história longa no aspecto de Vitória, da região. E nós estávamos instalados na Serra, mas dávamos cursos na cidade de Vitória. O AMD foi dado lá, Conscienciologia Aplicada, enfim. E nós percebíamos inúmeras sincronicidades em relação a essa questão baratrosférica, né, da política influindo na cidade, nos homicídios e etc. Isso requer mais pesquisa, mas no final a gente vai fazer uma reflexão a respeito disso. Tá? Indicadores de Reurbex, no próximo slide, a questão do campus do CAEC. Né? Por ser um projeto novo, o CAEC, né, o primeiro campus, criou o ambiente para a chegada de novos intermissivistas e também retomadores de tarefas. Esse, talvez, no meu entendimento, seja um dos aspectos mais interessantes no tocante ao grupo evolutivo. Então, uma coisa que me chamava muito a atenção na época do Instituto era justamente as pessoas saírem. Então, fulano virou dissidente, fulano saiu, não está mais no grupo evolutivo. E aquilo, para mim, soava como um absurdo. Mas faz o quê? Como é que faz para ajudar? E o cara não volta mais e não sei o quê. E eu tinha para mim um dia isso vai reverter, essas pessoas terão a oportunidade de voltar. E aí quando, isso é uma hipótese que eu trago aqui para a gente discutir, quando você cria um grande empreendimento evolutivo, né, uma nova oportunidade, é como se fosse um outro navio sendo colocado no cais para começar uma nova viagem. Então, é uma oportunidade para a pessoa que virou dissidente, ela olhar para aquele outro navio e dizer, será que de repente é o caso? E aí, dependendo da forma que esse projeto for concebido, essa pessoa se sente convidada a fazer a reciclagem, tá certo? Daqueles processos mal parados e ter uma nova oportunidade de ingressar na conscienciologia. É o retomador de tarefa. Entende? Então, a gente percebeu isso aqui no CAEC. Várias pessoas retornaram e tiveram oportunidade. Aí, onde tinha uma instituição, passa a ter várias instituições com várias especialidades e tende a acomodar, né, e propiciar o ambiente para as pessoas poderem retomar a sua ProEx. Então, um mega empreendimento, ele propicia isso. Ele faz as mágoas, as picuinhas, as coisas que ficaram ali, ficar muito pequenas. E aí a pessoa consegue sobrepairar aquilo e retomar.
também. Indicadores de Heurbex. Aí a gente coloca a atuação profissional na SOCIM, a gente coloca isso como um indicador, né? Centenas de pessoas indo e vindo, né? No próximo slide, relatos projetivos, isso é um outro indicador. Então, são as projeções que nós tivemos em relação à comprovação dessas questões. E aí eu coloco aqui uma projeção que eu tive na Basicom, na primeira Basicom, que era aquela junto ali onde hoje é a administração, que eu estava acordando naquela condição de catalepsia com o despertador da minha colega, que ficava no outro quarto. O despertador começou a tocar e eu acordei e fui, né, bater na porta para ela desligar o despertador. Quando eu saio no corredor, ao invés de 4 quartos, tinha inúmeros quartos, tinha um monte de quartos. Só que eu estava com a lucidez baixa, eu olhei aquilo, isso é um hospital. Aí comecei a andar pelo corredor, eu olhava entre a porta, tinha umas 2 pessoas, uma na cama, mais 2 em volta. Andava mais um pouco, tinha outro quarto com uma pessoa sentada, outra em pé. Aí eu fui andando como se estivesse visitando um hospital. E o barulhinho do despertador, pem, 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 não parava. Aí, de repente, eu assim, gente, eu estou projetado, isso aqui não é a Basicom. Aí eu volto para o corpo, acordo de fato e ouço o barulho do despertador da vizinha de quarto. E eu vi que ela tinha saído antes do despertador tocar. Só que aí eu fiquei com aquela coisa, gente, tem um monte de quarto acoplado aqui com a gente. Né? Então, e aí, mas quem somos nós, né, para ter a minha tenepzinha? Aí, com o tempo, a gente foi vendo, aí a Basicom amplia para 20 quartos. Então, vocês imaginem, nós chegamos a ter 20 praticantes de TENEPS, uma usina, né, nuclear, ali para poder fazer assistência e dar conta daquele passivo que era inerente ao trabalho que a gente estava fazendo aqui. Então, igual a essa, tem inúmeras projeções de colegas nossos que têm a ver com essa realidade. Um outro indicador que a gente traz é a própria instalação da Cognópolis, pré-Cognópolis, né, de Santa Catarina. Até que ponto a gente não pode olhar isso como um indicador do nosso trabalho, todos nós, consolidando a Cognópolis Foz e começando o DNA de uma nova Cognópolis, já nascendo com um propósito de ser multi-institucional, de ter uma realidade mais ampla, enfim. E não começar como um campus de apenas uma especialidade. Entende? Então, a pré-Cognópolis hoje está sendo incubada pela Unicim e é um trabalho que está acontecendo na cidade de Florianópolis. Por último, eu trago uma imagem aqui para a gente pensar grande no aspecto da Heurbex. E uma frase que o professor Valdo traz do léxico, na página 1616, que a TENEPS, quando evoluída, ela torna-se um dos pilotis de sustentação da estrutura da Heurbex. Então, às vezes as pessoas perguntam nos cursos que a gente ministra sobre essa questão, assim, mas o tenepecista, ele atua diretamente na Heurbex? Isso sempre foi uma coisa que eu quis saber. E o professor Valdo trouxe essa ideia, de que o tenepecista veterano, ele começa efetivamente a ter vislumbres mais diretos dessa questão da reurbanização extrafísica. Com isso, gente, essa parte expositiva inicial a gente finaliza e eu abro aí para vocês perguntarem e a gente começar o nosso debate. Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você fala qual o nível de compreensão que nós temos dessa realidade, quer dizer, eu fui uma das pessoas que não tive o prazer de estar aqui junto com vocês nessa abertura de picada, né? Uhum. Foram os de vanguarda. E então, o que eu compreendo pela sua explanação é que houve necessidade de tratores, realmente, né, para abrir picadas. Mas isso que eu compreendo, depois você me explica, tá? Sim. Mas eu vejo que essa Heurbex, que a integração faz parte também disso aí, agora é um processo de dosificação dos tratores. Isso. Né? Principalmente levando em consideração quais são os moradores dos campos, dos condomínios, quais as deficiências maiores, qual o nível de idade. A gente vê que nós temos hoje muitas pessoas da terceira idade, quais as necessidades deles, né? Então, isso é uma coisa que faz parte da dosificação da Heurbex.
Não é isso? Isso. Então, eu vejo dessa forma. O que você me diz sobre isso? A dosificação, talvez usar o termo sofisticação também. Sim. Entende? Então, essa noção do trator que a gente traz, ela está muito relacionada com a ideia de abrir picada. Uhum. E o abridor de picada não atua só na obra, na construção. Qualquer empreendimento novo, você vai ter que ter muita energia para plasmar aquilo. Por isso a noção do trator, entende? Talvez hoje, aqui no CAEC, na Cognópolis, a gente precise fazer uma sofisticação dessa reurbanização, que são essas questões que você está trazendo, em relação à terceira idade, em relação à integração da própria Cognópolis, de transformar o nosso ambiente. Lembrando, né, para quem chegou atrasado, quando nós falamos no início de que existe uma paratroposfera num ambiente hostil, né, no ambiente onde nós iniciamos o trabalho, e ao mesmo tempo que existem amparadores de altíssimo nível e com SINs aptas a fazer essa reurbanização, o nosso desafio é justamente você ter o amparo de função para lidar com a pressão holopensênica, mas de forma bem-humorada, otimista, presencista, sabe? Para que você possa efetivamente fazer o trabalho da melhor forma. E quanto mais nós conseguirmos fazer isso, mais a gente vai conseguir sofisticar essas nuances da reurbanização intrafísica, que ainda falta coisa para a gente fazer aqui. Entende? Então, assim, o ambiente da terceira idade está faltando aqui em Foz. A integração de todos os campi ainda está faltando fazer. Acho que o maior exemplo de terceira idade que a gente viu aqui foi do professor Valdo. Ele era uma pessoa que estava na terceira idade e a terceira idade para ele era um exemplo de maturidade e não de vitimização. Então, a gente vai ter que, primeiro, mudar isso. Terceira idade como maturidade. Agora, se a gente começar a levantar a bandeira de terceira idade como uma vitimização, nós estamos indo para o lado todo errado. Perfeito. Então, qual é a minha visão de dentro? Vamos supor que seja eu, que já estou quase lá também, né? Então, o que acontece? A gente vai chegar na terceira idade, então, agora, o que eu tenho que ver com isso? Como que eu posso melhorar? Agora, o que eu vejo aqui? Eu vejo muita gente levantando bandeira de terceira idade como vítima. Nós não vamos chegar lá. Nós temos que usar o exemplo do Valdo. Oi, quero fazer um gancho isso que a Grace está falando. No Círculo Mental Somático da semana passada, foi de mega GESCOM pessoal, né? Então, foram apresentadas várias ortopensatas aqui falando da questão da mega GESCOM e muito apontado a questão da terceira, da quarta idade biológica. Então, hoje, existe aqui na Cognópolis uma estrutura para a pessoa que está nessa fase da vida preparar sua mega GESCOM, por exemplo? É uma pergunta. Né? Então, é um outro olhar. O que a pessoa precisa fazer, né? nessa terceira, quarta idade, que todos nós estamos caminhando para isso. Né? Então, além dessa estrutura básica de cotidiano, mas essa estrutura da mega GESCOM, acho que é bem importante a gente pensar. Inclusive, teve alguns debates já sobre essa questão, aqui mesmo no Tertuliário. Tem um verbete chamado Comunidade Intencional, professora Mauro, é uma ideia que ela trouxe, que a ideia da terceira idade vem muito casada com produmetria. O que é a produmetria? Verbete, verpom, é artigo, é livro, entende? Então o professor Valdo produziu até o último dia. Voluntário atuante, né? Voluntário atuante. Então você abre mão dessa possível necessidade de ser assistido por ser idoso, você inverte isso. Olha, me assista que você vai ver a quantidade de verpom que eu vou trazer. Você cria um ambiente para que esse idoso seja rodeado de gente. Eu quero saber da sua experiência. Vamos colar no fulano, tertúlia matinal, vamos trazer o cara aqui para ele falar, porque olha a vivência, o cara está com 60, 70 anos, tem uma experiência fora de série. Então, assim, tem que criar um ambiente para que a terceira idade possa produzir né, verpons a partir da sua experiência. Tem diferença entre vitimização e realidade, né? Há uma realidade da terceira idade, mas porque ele está na terceira idade,
ou quarta idade, não significa que ele não seja produtivo. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui junto com você. Exatamente, né? foi a primeira. Abriu o tertuliar. Então, venho a pé então, de casa. Então, isso a gente pode. Se eu posso, todo mundo pode. Né? Então, Mas é isso aí. Né? eu penso também no período de atuação. Dentro de uma equipe de trabalho, quando se tem uma obra, tem períodos de atuação da consciência, depende das possibilidades evolutivas de cada um. Então, tem quem está chegando, quem está indo, mas ninguém perde. Tem tudo a ver com uma engrenagem, né? A engrenagem de ver como continua o trabalho e quais são os Mas que sabe, tem que... Cristina, talvez esse quem está chegando e quem está indo. A ideia de você estar indo é que a gente está tentando ressignificar. Ou seja, eu estou aqui. Estou com 80 anos, mas estamos produzindo. Mas eu pensava, porque bom, em alguma hora de terceira idade ou quarta idade Sim. vai ir embora, lógico, faz parte Sim, da é uma natureza. questão só E de isso eu abordagem. acho que está também planejado dentro do trabalho da uma equipe, que se sabe o tempo que pode uma consciência aportar e quando ela tem que terminar, mas a qualidade é o importante. A qualidade, o que cada um faz sua parte, isso fala bastante. Então, qual a parte que cada um pode, nesse empreendimento, nessa hora, de acordo à biografia que ela tem, a holobiografia que ela tem. Né? E tudo é importante. Eu queria... Desculpe, Malu, posso? Eu queria colocar uma questão que acho que vai muito ao encontro do que está sendo falado, da condição da autonomia, né? da consciência, da autorresponsabilidade de cada uma pelo seu bem-estar. Então, eu acho que assim, essa questão do autocuidado para as pessoas que estão na terceira idade, as pessoas elas se preocuparem, elas investirem nessa condição delas cuidarem de si mesmas, entende? Porque tem coisas que só a pessoa pode fazer por ela, né? A própria pessoa, ela criar condições de bem-estar, né? Ela procurar ter condições de saúde, entende? E isso tanto para a pessoa que está na terceira, quanto a pessoa que está na segunda, quanto a pessoa que está na primeira. Ou seja, já a partir de agora, a gente pensar em ambientes mais saudáveis, mas assim como um todo. Individualmente, né, digamos assim, ego-karmicamente, nós trabalharmos com a condição de saúde, de bem-estar, né? A gente está falando de coisas bem simples, gente, assim, alimentação, sono, atividade física, né? Questão de relacionamentos também, né? Criar relacionamentos saudáveis, procurar se relacionar de uma forma mais saudável. Eu acho que aqui nos campi, nas Cognópolis, é um laboratório muito fértil para isso, né? E aí, Alexandre, eu queria até te endereçar essa pergunta. Eu acho que isso faz parte de indicadores da Reurbex também, não é? Digamos assim, um índice de saúde, de bem-estar, no nosso caso aqui, a questão da saúde consciencial. Como é que você vê isso, assim? Deixa eu só fazer uma complementação que a Cristina está falando, que eu ia colocar a questão da criação da Comunex, interlúdio, né? Como um elemento importante para ser pensado nessa questão. Eu passei pelo Intercamp, né? No processo do Intercamp, está nesse processo de tentativa de construção de um campus, né? Quando eu saí de Salvador, eu fui para o Intercamp e passei 3 meses de volta a Salvador quando eu saí do Intercamp e vim para Foz por conta do processo com Cognópolis. Isso é uma coisa muito, muito forte. Recentemente, eu trouxe a família. Nem toda a família de Salvador tem vínculo com a conscienciologia, muito pelo contrário, muitas vezes há uma certa resistência. Mas o que a gente observa? As pessoas não estão aqui, não estão fazendo curso. Existe um processo da Comunex instalada que faz uma melhoria na qualidade da saúde holopensênica. Então, acho que esses aspectos dessa interação campus com a Comunex, essa interação que a gente sabe a importância da gente manter isso aqui para manter essa relação, porque quando se pensa em fazer um campus, né, não se almeja aquilo que está após o processo da instalação do campus, né? Você montar e tentar instalar esse trabalho de Comunex. Então, assim, eu acho que isso seria também um ponto bastante importante. E há indicadores, talvez, para a gente poder refletir
nos nossos processos de família. Às vezes, pessoas que trouxeram famílias que não têm vínculo, às vezes não participam, tá? Pessoas que não estão vinculadas com as atividades bioenergéticas que a gente faz, que são aquelas que, naturalmente, a gente vai podendo fazer os nossos processos, que é a pessoa fazer por si, né? Mas existe um contexto da região aqui, né, que a gente instalou, e aí isso também reflete nos resultados do que vem acontecendo em Foz, né? Não é um resultado somente das nossas interações intrafísicas, é resultado de uma instalação de Ocomunex, né? São aquelas pessoas que vêm para UNILA, daqui a 20, 30 anos, aquelas pessoas que estão chegando nas universidades aí, os nossos intermissivistas que estão vindo do interlúdio. Então, assim, esses ambientes que a gente trabalha intrafisicamente e extrafisicamente, eles têm que ser pautados, e acho que a gente tem indicadores, talvez, mais próximos para a gente poder pensar nisso, né? A família. Só para a gente ilustrar, segundo dados aqui do ICGE, isso é de 2014, tá? São 1.609 voluntários na CCCI. 7,2% são da terceira idade e 0,6% da quarta idade. Tá? Para a gente poder analisar. Então, dá em torno de 8% do nosso público-alvo já está na terceira e na quarta idade. E a tendência aí, esse percentual, é aumentar cada vez mais. Tá? Então, é isso que eu queria te perguntar, assim, como é que você vê essa condição de cada um de nós, principalmente intermissivistas, que tenha essa já noção, né, da Reurbex, a teoria da Reurbex, começar a aplicar a autorresponsabilidade na questão do autocuidado para se alcançar uma longevidade útil, né? Isso. Como que a longevidade útil vai justamente... Útil quer dizer ativo, né? Lúcido, né? Vamos falar assim, né? Vai contribuir para esse processo de Reurbex. Nós colocamos aqui no início a questão, o slogan do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, tá? Que estuda a Reurbex. A reurbanização extrafísica começa pela reciclagem dos nossos próprios pensenes. Na minha visão pessoal, ainda há muito que se reciclar nesse sentido. Entende? Do entendimento de como lidar com a terceira idade na Cognópolis. Então, assim, qual o projeto que seria o indicador? Qual o projeto existente, funcional, para que a terceira idade possa ser acolhida? Não numa visão do idoso, pobrezinho, que precisa ser... Não, mas assim, assistencial, acolhedor, com esse foco na produmetria e na TACOM também, se precisar, dependendo da situação da pessoa. Qual é o projeto em andamento? Hoje nós não temos. Esse é um foco, é uma preocupação que a gente tem justamente de agregar pessoas que possam criar e desenvolver esse projeto. Então, mas eu estou indo um pouco também na linha do que a Grace falou, tem uma parcela de responsabilidade da pessoa, né, Alexandre? Sim. Porque a gente só terceirizar esse tipo de situação, a gente fica numa situação muito cômoda. É lógico que eu concordo que projetos, ambientes... Mas assim, quando eu falei da reciclagem, eu estou falando da pessoa também. Da pessoa, né? A pessoa, só que a pessoa Alexandre, a pessoa terceira idade, a CCCI, a gente tem um outro olhar para essa realidade, entende? Porque assim, se a gente pensar que fazer frente a essa horda de congéus, né, que vão começar, de consciências que vão ressomar aqui, que fazem parte da reurbanização, quanto mais os intermissivistas eles se mantiverem lúcidos e produtivos, né, por um período mais longo das suas vidas intrafísicas, a tendência é você poder ajudar mais, né? Perfeito. Até pela condição da TENEPS que você está falando. Então, um projeto pessoal, né, que cada um pode estabelecer, talvez, para fazer frente à Reurbex, não sei o que você acha, um deles é cuidar bem da sua saúde, né, para viver mais e viver mais lúcido. Perfeito. Não é isso? Porque aí você vai... Mas sempre, imagina, até 2075 o número de congéus vai aumentar, a gente tem que, né, ficar bem... Né, viver mais tempo de forma mais lúcida. Né? Então, a gente colocou em torno de 8%, só complementar essa ideia. 8% hoje de membros da terceira e quarta idade. Vamos supor que daqui a 20 anos seja 30% ou 25%. Só que esses idosos serão TNPCistas veteranos, cada um com 30, 40, 50 anos de TENEPS. Dificuldade de locomoção? Sim, um pouco. Mas imagina a energia de uma pessoa com essa idade tendo noção e produzindo ideias e verpons.
Entende? Isso é uma questão até de mudança de holopensene. Né? Concordo com a... Só um minutinho. Com a Gleice, quando ela fala na questão da vitimização. Ninguém pode se aproveitar por estar na terceira ou quarta idade, ficar em casa dormindo até 10, 11 horas, né? Não acordar cedo. Acho que, principalmente o idoso, eu posso falar porque estou na terceira idade. Então, tem que acordar cedo, acordar 5 horas da manhã, é o período maior de vida que ele tem de produtividade, isso é muito importante, e também ser o mais atuante na IC na qual ele está ligada. Isso faz com que ele tenha mais saúde, mais energia e cuidar também, como disse a Cristina, da sua saúde, da sua alimentação, porque a gente não está fazendo aqui apologia da pessoa da terceira idade ou quarta idade que fica em casa dormindo, que não se apresenta às ICs para um trabalho voluntariado, então aí não faz parte da Cognópolis, né? Então, eu acho que só fazemos parte da Cognópolis quando realmente o nosso trabalho é produtivo e primordial dentro das ICs nas quais nós trabalhamos, né? Então, Alexandre, isso é importante. Posso fazer um comentário aqui? Sim. Está me chamando muita atenção, porque assim, o objetivo é a gente chegar o mais saudável possível numa faixa etária, né, mais avançada. Mas a realidade é que a gente pode ter situações de adoecimento, necessidades e que precisa ter apoio. O que eu vejo mais no nosso momento, que nós temos várias pessoas de idade morando sozinhos e que a necessidade é assim, aumentar a interação social e ter apoio, ter pessoas de cuidadores. O professor Valdo, ele tinha tudo isso que você trouxe, saúde, energia, assistência, mas ele tinha um grupo de pessoas que apoiavam ele. Então, eu vejo assim, nós temos a responsabilidade do autocuidado, da saúde, e isso, né, eu corroboro, concordo. Mas acho que a gente precisa ter um olhar mais fraterno para nós mesmos e ver que o fato é que o soma envelhece. Sim. E tem momentos que você ficar sozinho numa residência, jovem também, indiferente da idade, né? Mas assim, mais idoso precisa de apoio social. E a nossa comunidade precisa desenvolver essa habilidade de apoio social. Tem alguns que têm um círculo maior de relações, né, e conseguem ter esse apoio, mas eu vejo assim, que é algo a ser desenvolvido. Né? Aqui, sim, a maioria está numa condição... Fraternismo. Isso é fraternismo. Então, assim, tem que olhar duas vertentes. O autocuidado, né, que eu concordo com o que foi falado, mas também desenvolver alguma coisa social nossa, de interação maior, de apoio. Eu não sei o que seria isso. Tem até algum trabalho que a Malu começou, de apoio, porque é inevitável, o corpo envelhece e, às vezes, você não quer, mas aparece um adoecimento, um Alzheimer, sei lá. Enfim, cada um com o seu contexto, né, genético, paragenético. Então, o que eu deixo assim, de contribuição é que a gente precisa construir algo diferenciado que ainda não tem. Então, assim, a gente ficar muito se cobrando que tem que isso, tem que aquilo, acho que não é o momento. A gente tem que ver assim, o que poderia fazer mais fraterno, acolhedor, para quando a gente chegar nessa idade que o corpo está mais envelhecido. Posso pegar um gancho disso que você está sem trazendo? Vitimização, eu concordo, mas assim, tem que enxergar a realidade. É né? que quando a gente fala em saúde, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde coloca que saúde não é ausência de doença. É a saúde física, mental, social, entende? Então, você ter saúde social, no nosso caso aqui, é fraternismo. É você estar aqui e, de repente, você bate o olho, cadê fulano? Gente, alguém viu fulano? É porque tem algumas pessoas... tem uma semana que ela não aparece. Isso. Gente, mas ela não estava com problema de saúde? Estava. Mas ninguém viu. Cadê? Vamos lá fazer uma visita? Entende? Essa não é uma noção, isso é fraternismo. E assim, é você se colocar no lugar do outro, se preocupar com o outro e ir atrás do outro para saber o que está acontecendo. Como que a gente pode pensar, Alexandre, assim, de pessoas que vão chegando numa certa idade, que precisa retornar às suas famílias, porque daí as famílias vão poder cuidar. Isso aconteceu aqui já, exatamente. Não, mais de uma, né? E assim, pessoas jovens e idosas, né? Eu tenho um referencial de pessoas que eu conheço, tanto novas quanto mais idade, que tiveram que ir embora, ou familiares têm que vir para cá para ficar cuidando da pessoa. Então, assim, como lidar com isso? Né? Eu até ampliaria, Alexandre, no sentido de qualquer tipo de necessidade dos integrantes dos campi, né, neste processo e na preparação da infra para isso também. Então, é isso que eu ia colocar. Ter infra que apoie
essas necessidades fisiológicas, psicológicas, né, conscienciológicas destas pessoas que são integrantes destes campi, né? Sim, que assim, ó, é lei hoje, a política de acessibilidade. Você vai fazer um projeto, você tem que aprovar na prefeitura que um projeto acessível. Se é um sobrado, tem que ter rampa ou plataforma, ou elevador. Seja você fraterno ou não, você tem que atender isso. E quando nós olhamos aqui na Cognópolis, para você ir a pé de um campus para o outro, ainda não há acessibilidade. Entende? Então, a integração aqui está começando. Nós temos 3 condomínios aqui que integraram. Entende? Então, a parte intrafísica, quando eu falo de indicador, essa pessoa que morava aqui e voltou para a família para poder ter os cuidados, que é a falta de um indicador, que era o que você tinha trazido, Cris. Nós não temos hoje aqui um laboratório para isso. Nós temos aqui 7 campi instalados, 23 instituições, 220 empresas, 36 colégios visíveis, 8 condomínios, 170 residências, 94 autores, 613 verbetógrafos, 8 revistas, 35 laboratórios, 3.616 experimentos realizados, 30 dinâmicas parapsíquicas, e não temos um laboratório que tem a ver com essa questão que a gente está discutindo. Então, falta. E tem outra questão, que tem pessoas, né, já terceira idade, mais velhos, que gostariam de morar em Foz, mas devido assim, à precariedade do autocuidado do idoso, não vem para cá. Então, isso também, assim, nossa, quantas pessoas poderiam estar aqui com a gente, contribuindo com esse trabalho? Eu acho que é algo para a gente pensar nisso. Se a discussão continuar por aí, a gente vai sair daqui com um projeto feito daqui a pouco. Deixa eu falar uma coisa. Gente, vocês me desculpem a franqueza, mas isso aqui está parecendo conversa de político. Para a gente se eleger, porque terceira idade, porque isso, que aquilo. Escuta, a única IC de terceira idade que existiu aqui, onde é que está hoje? Não existe mais. Não existe mais. Então, se alguém quer ajudar mesmo, quer estar interessado mesmo, vai lá. Vai ajudar a IC da terceira idade a existir. Senão fica bonito falar. A gente discute, sai daqui, fica tudo por aí. Então, se alguém quer ajudar mesmo, gente, vão atrás. Onde está essa IC? Como é que eu posso ajudar? De que forma que é? Aí sim. Enquanto isso, é apenas discussão, não vamos jogar fora. Sai daqui, fica tudo do mesmo jeito. Só reforçando essa questão de reciclagem dos próprios pensenes. Você quer comentar? Então, é que eu ia falar antes da Grace, ela pegou o telefone e falou antes de mim, mas está tudo ligado. Não existiu IC de terceira idade. Existiu um projeto que virou uma pré-IC e que está em stand-by na Unicim, parada. Ela só não está totalmente dessomada, porque foi feita uma parceria com a Universidade Oeste, a UNAT, de nós, da Conscienciologia, darmos aulas, nossas vivências para os alunos. Isso continua. Todo ano, alguns de nós vão lá na UNAT e dá aula para esse público externo da terceira idade. Agora, o que a Grace está falando está correto. É nesse sentido que eu quero fazer uns esclarecimentos que eu não sei se todo mundo sabe. A Unicim, essa experiência das redes parasociais, nós estamos acompanhando há mais de 6 meses, nós já vamos pôr a público, e aí tem que... Está nos finalmente para poder... as pessoas... Não tem nada a ver com... Não tem nada com a Mali. É um grupo novo. Só que é óbvio que deve mudar o nome, alguma coisa assim. E não é fechado, não é nada disso. Quem quer, vai. Tem várias pessoas chegando lá e agregando aquele trabalho. Então, a pessoa começa a ter incômodo e fica sofrendo, cada um com o seu micro-universo ambulante, com aquela bolha, que será de mim quando eu ficar velha, quando eu morrer. Não é assim. O que eu vou fazer aqui? Então, as pessoas que querem, elas se agregam. Na Unicim, além desse projeto, que está para sair já em Conselho de ICs e divulgado amplamente para que vocês entrem, independente, podem entrar desde agora, tem outro projeto chamado Longevos. Só um pouquinho, Isabel. Das redes parasociais, quem que está encabeçando? A Unicim. Tem 2 médicos, por enquanto, e uma outra pessoa. E o outro projeto que tem é Longevos. Aí já está pensando mais já na parte de... Mas, gente, não tem nada feito, pronto, não é isso. Ninguém está fazendo escondidinho para depois expandir. Não, as pessoas têm ideia e vai lá. E aí a gente começa a fazer tipo uma preceptoria institucional. O minigrupo começa a falar o que pensa, a gente questiona.
questiona, e ela bota no papel, e que hora que entra mais gente, que hora que não entra mais gente, como que nós vamos envolver a comunidade da Cognópolis de Foz, da CCC como um todo. Então, está sendo levedada a massa, está sendo, o Vender está lá, dá para entender? O Longevitar também não morreu. Então, tem 3 projetos ligados à longevidade que estão ancorados na Unicim. Tá? E está aberto, não tem nada fechado. Recebemos mais um monte de outras ideias e depois vamos juntar. Fica aí o convite, né, Isabel? Agora eu quero fazer um esclarecimento. Sim. Só passar lá na Unicim, gente. Olha, gente, eu não sei por que vocês acham que a Unicim é um IC. É assim, igual qualquer IC que só entra. A Unicim somos nós. Todos, somos todos Unicim. A Unicim, é isso que eu quero esclarecer, o que ela falou aqui. Só um minutinho, Alexandre. Ela falou, cognopolita tem que voluntariar. Esse é um conceito um pouquinho equivocado. Gente, no Estatuto da Unicim está claro. O voluntariado da Unicim são, nós na Unicim somos organismos conscienciocêntricos. As ICs é um dos organismos. ICs e condomínios são instituições formalizadas. Colégio Invisível não é formalizado. Grupos de pesquisa não é formalizado. Residenciais intracampos, esse povo que mora no chalés, entendeu? Então, tem N variáveis. O voluntariado da Conscienciologia é parente, aderente, seu tio, seu pai, que é evangélico, que é macumbeiro, não importa. Ele está dando apoio emocional, energético, afetividade, para a gente cumprir o nosso PROEX, que é nosso compromisso de intermissível, ele é voluntário da Conscienciologia. Foi assim que o Valdo colocou. E no Estatuto da Unicim está assim. Então, a gente só não convoca para os colegiados de intercooperação, que é a Assembleia Máxima, porque a gente não tem endereço. E muitos que não recebem e-mail, volta, porque está desatualizado e a gente é pouco para ir buscar. Então, se atualizem, vão lá, Isabel, ajuda, compra. Talvez o que possa ajudar, então, por exemplo, essa questão das redes parasociais, é longevo esse outro projeto, assim, tentar dar mais visibilidade, para que essas pessoas possam procurar e efetivamente ajudar. Entende? Exatamente, é isso que está precisando. E outra coisa, gente, vamos desmitificar um pouco. Muita gente que foi embora, não foi embora porque é longevo, foi embora porque está com Alzheimer, porque está com doença grave, e essas doenças têm a ver com o autocuidado, autonomia, e isso passa por mim também, todos nós. Quando eu ficar doente, eu não quero dar trabalho para os meus compassageiros. Se precisar, eu vou embora. Se eu tiver demente aqui, eu tenho família que cuida de mim. Mas Agora, nós temos condições de criar estrutura para ancorar tudo, desde produtividade até 90 anos e até o acolhimento dos dementes. Isabel, esse é o ponto que a gente está discutindo de nós. aqui. Agora, eu acho que isso é outra discussão, mas passa por reurbanização. O que eu acho que está sério? Porque nós vamos cuidar do megacentro. Os aposentados são os longevos que vai ter tempo para isso, se for. O que me chamou atenção nessa estatística, né, da questão dos percentuais, é que eu achava que era mais. Eu achei que a gente tinha muito mais aposentado. E não tem. Entende? Porque o professor Valdo falava isso. A tendência é ter mais aposentados. Talvez isso seja um indicador de que pode melhorar o nível de acolhimento para esse público-alvo. E quando um projeto não vai para frente, usando a experiência que a gente tem, né? Quando você cria um determinado empreendimento, um determinado projeto e ele clefa, é porque às vezes a assistência não foi feita. Alguma reurbanização não foi feita. Deu problema das lideranças, deu alguma coisa ali que precisa ser revisada e refeita. Entende? Então, se não houver a reciclagem dos próprios pensenes, de quem está envolvido nisso, e um apoio da própria comunidade, a tendência realmente é não ir para frente, né? E aí, Alexandre, gente, o que mais? Eu queria chutar a bola para outra direção aqui. Quando você começou a falar da Cognópolis, aí eu comecei a ter um monte de ideia aqui, e eu queria propor assim, da gente ver o negócio de longe, entendeu? Aí eu comecei a lembrar de algumas Cognópolis que existiram no passado. Enfim, por exemplo, Machu Picchu, né? Tem lá em Atenas, nós temos tinha uma Cognópolis em Mali, na África,
que ela era pau a pau com a Biblioteca de Alexandria, inclusive em sua homenagem a Alexandria, tal. Tem outra, Cognópolis, né? No Egito. Então, veja bem, eu fiquei pensando, isso aconteceu há alguns milhares de anos atrás, e hoje nós temos ruínas dessas construções. Mas ficou o legado cultural. Então, eu queria até... Alguém falou aqui da GESCOM, do Círculo Mental Somático, que foi discutido da Mega GESCOM. Eu fiquei pensando, qual foi a nossa participação no nosso passado, dessas cognópolis antigas, como, digamos assim, testemunha disso, dessa história, e em qual dessas nós realmente tivemos uma participação de produção desse legado hoje. Por quê? Hoje, por exemplo, nós usamos certos pensamentos, nossa forma de pensar tem relação com a filosofia grega, que criou construtos que hoje nos ajudam a raciocinar aqui hoje. Então, isso é um eco, é um reflexo desse legado. Então, eu vejo, acho que a coisa mais séria, na minha opinião, da Cognópolis, de uma Cognópolis, são as sementes que ela deixa para a humanidade. Isso em longuíssimo prazo. Por que eu falo isso? Porque no futuro, talvez a gente vá continuar fazendo Cognópolis. Talvez lá em Marte, estação espacial, naquelas luas de Saturno, etc. Não sei se eu estou viajando muito na maionese, mas eu vejo que se há uma tendência de nós nos reunirmos para nós materializarmos ideias de ponta, e essas ideias de ponta, elas reverberam ao longo do tempo, ajudam a nós mesmos, mas também numa reurbanização da humanidade, eu vejo que a nossa participação, independente da idade, da saúde, o importante é a saúde mental para a gente produzir GESCOM, deixar como legado, aproveitar essa infraestrutura que já existe. Hoje nós temos uma infraestrutura, eu acho que nunca existiu na história da nossa, na humanidade, uma condição de infraestrutura intelectual tão avançada, com tecnologia e tudo, para a gente produzir essas GESCOMs e deixar isso como legado. Então, eu acho que uma coisa para a gente poder pensar também isso, né? No futuro, porque talvez daqui a alguns 5.000 anos a gente não esteja, não vai ter mais, isso aqui vai virar um ponto turístico, vamos pensar assim, terão outras Cognópolis. Mas o que fica? É esse legado, essa produção, a informação, a GESCOM, a VERPOM. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Então, se a gente tem saúde hoje, a gente tem condição de produzir isso, vamos fazer, vamos deixar a nossa semente aqui. Então, eu queria só trazer isso para a gente poder discutir também como um ponto aí no futuro. Eu vou trazer uma pensata aqui, que ela está resumida no texto que nós entregamos para vocês. Por sinal, uma correção no texto, ali onde está escrito, no 4º parágrafo, no 7º parágrafo, onde está escrito léxico de ortopensatas, tem um N a mais ali, tá? Para vocês fazerem uma pequena correção. E no parágrafo 4, tem uma pensata ali, ó, para reurbanizaciologia, tá? Que o professor Valdo ele coloca, nos séculos seguintes ao XI, a consciência Zéfiro foi moldando as atividades, períodos intermissivos e existências intrafísicas assentados na interassistencialidade da reurbanização do planeta Terra, além do verniz da TACOM e com a expansão da tarefa de esclarecimento. Tal reação surgiu do conjunto das mega-reciclagens existenciais. Então, veja a relação da reciclagem consciencial com a questão da Reurbex. E as megas reciclagens intraconscienciais, recins, aplicadas ao mesmo tempo, no caso, com elevado grau de rendimento cosmoético ou lucratividade. Mais um pouco abaixo, tem outra pensata nessa sequência que ele fala assim, na ocasião foram ainda explicitados, essa ocasião é do Pandeiro, década de 80, os fatos e parafatos. Do mesmo jeito que existiram as tarefas grupocármicas e círculos intelectuais, por exemplo, a Escola de Mileto, a Escola Eleática, a Escola Peripatética, a Academia de Platão, Círculo de Bloomsbury, Círculo de Viena, Clube de Paris, a Escola de Frankfurt, estavam sendo desenvolvidos os trabalhos grupocármicos e coletivos do paracírculo dos intermissivistas, nos quais se inclui a Consex Zéfiro, preparando as instalações da futura Comunex Interlúdio, ou a Paracognópolis, no Holopensene da Para-Reurbanologia. E aí, quando, por exemplo, na época do Conselho dos 500, que nós fizemos uma votação para escolher o pórtico, venceu o pórtico clássico, que é o grego, que faz a evocação do processo de Atenas. Eu não sei quem aqui estava naquela ocasião, mas os debates que ocorreram para definir a forma do pórtico.
Foi uma discussão danada. Por quê? Alguns defendiam que o pórtico tinha que ter uma aparência pós-moderna, contemporânea, porque no século XXI, como é que você vai fazer evocação da Grécia? Nossa, mas igreja tem fachada clássica, templo, isso é coisa das universidades, a Casa Branca, o neoclássico. Gente, nós vamos fazer uma coisa contemporânea, enfim. E aí a pergunta era, por que fazer a evocação clássica? E na época eu fui conversar com o professor Valdo, mas era a percepção que eu estava tendo, de que nós não estamos fazendo uma cópia de algo lá atrás. No meu entendimento, tá, nós estávamos, no momento em que a gente coloca a cara da Cognópolis com uma cara clássica, é nós passando o bastão para nós mesmos. Entende? Então, o que será que nós fizemos ou começamos lá que parou por lá? Aí você olha a democracia. Lá era democracia direta. Hoje nós temos democracia representativa. Até hoje. Tem alguns cantos no planeta que fazem a democracia direta. Tá? Mas, assim, é muito incipiente. Veja o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, lá tinha democracia direta. Então, alguns críticos falam, mas lá teve escravagismo, as mulheres não votavam, os estrangeiros não votavam. Assim, mas havia o DNA de uma participação, sou a favor, sou contra, isso sendo socializado. A questão da matemática, a questão da filosofia, ou seja, Atenas, cidade do conhecimento. Então eu pensei, gente, então nós não estamos copiando algo que estava lá, talvez eu estivesse lá também. Nós talvez estivemos lá, e aí agora vamos tentar novamente. Só que aí o que é mais curioso, para a gente que estuda história da arquitetura, quando a gente criou o curso de arquitetura, eu pensei, né? Bom, nós vamos botar lá uma disciplina chamada História da Arquitetura, ou seja, vamos estudar as coisas velhas da arquitetura. A gente mudou, não, vamos estudar evolução da arquitetura, porque aí tem esse conceito. Aí você vê que teve uma época do Renascimento, que foi o fim da Idade das Trevas, que alguém teve a brilhante ideia de olhar como que era na Grécia. Não era possível que era tão ruim assim. Aí começaram a trazer o ambiente clássico para acabar com a Idade das Trevas. Aí veio a arte, a música, a filosofia, tudo volta, e a arquitetura inclusive, que foi a partir do Renascimento, certo? Depois vem o neoclássico. O neoclássico é outro estilo arquitetônico, que vem antes do iluminismo, com a ideia de novo fazer uma cópia. Então essa coisa cíclica, a gente tem que parar e refletir. Por que nós estamos numa Cognópolis? Tem tudo a ver isso. De que nós estamos, na verdade, somando, pegando coisas boas das experiências que nós tivemos para poder hoje implantar uma Cognópolis. É uma espécie de um auto-revezamento coletivo, onde há um revival dessas coisas, mas também um crescimento, um acréscimo, talvez devido aos aportes do curso de emissivo. Exato. E também um revezamento entre comunex e comunidades intrafísicas. Exatamente. E aí, só de pedir para o Djalma, só um pouquinho, Grace, colocar a última imagem dos slides. Não sei se quem chegou atrasado talvez não tenha visto. Essa ideia, né, desse slide, vocês estão vendo aí essa imagem? Quando nós chegamos em Foz, tá, começamos a discutir a Cognópolis, não era Cognópolis ainda, era CAEC, era um campus do IPC. Entende? Então, olha a nossa visão, a minha visão na época era de que isso aqui seria o instituto, um campus em Foz. Provavelmente iam ter outros e tal. Não, virou uma Cognópolis. Os primeiros dias que a gente começou a debater a possibilidade de um curso com as nossas vivências, eu fazia muito esse croquis. Desenhava o globo, fazia um funil e colocava uma calota representando uma comunidade astrafísica. E achando que a gente estava inovando com aquela ideia. Depois o professor Valdo começou a trazer a ideia do interlude, que aquilo já era fato, que estava acontecendo e etc. E aí nós vimos a correlação, o espelhamento entre a Cognópolis e a Paracognópolis, que é a Comunex Interlude, certo? E aí tem uma outra pensata, eu não posso deixar passar essa daqui. Uma ortopensata na página 1476, depois se alguém quiser pegar. Ele coloca assim, ó, no universo da Reurbexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui. para-reurbanologia, ou seja, extrafísica. 2, para-transmigraciologia. Teve uma turma que foi, para que isso pudesse acontecer. 3, conscienciologia, que é a plasmagem da ciência conscienciologia. 4, curso intermissivo. 5, Comunex Pandeiro. Década de 80 foi quando o professor Valdo coloca que estava se discutindo aonde ia ser feito o CAEC. E o Moacir relata uma projeção que ele teve em São Paulo, muito antes do CAEC,
em que ele via, numa espécie de um avião, alguém dizendo costa oeste, costa oeste. Ele só via floresta, 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 floresta. Então, a ideia da costa oeste, com o Moacir, quando ele estava aqui em Foz, e ele viu o projeto Costa Oeste, de Jaime Lerner, ele lembrou da projeção. Entende? Porque isso a gente correlaciona com o pandeiro. E eu lembro, né, nós perguntamos para o professor Valdo, vem cá, é possível que alguns de nós estivessem lúcidos fora do corpo, discutindo isso? Ele disse, sim. Às vezes a gente não lembra. Alguns de nós podem ter participado dessa discussão na década de 80 e não lembra, estava projetado. Depois do pandeiro, aí vem a Cognópolis, a implantação do CAEC. Depois disso, a Comunex Interlúdio. Então, provavelmente, a implantação da Comunex é depois que a turma começa a dar o tom da música aqui no intrafísico, começa a funcionar, pronto, vamos startar a Comunex, para fazer essa conexão de uma com a outra. E aí, por último, a enciclopédia da Conscienciologia. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de entender por que a enciclopédia da Conscienciologia tem a ver com a Eurbex. A enciclopédia da Conscienciologia, no nosso entendimento, a gente discute isso muito no Colégio Visível, é como se fosse aonde vai desaguar todas as experiências, com todas as especialidades. E é o legado também, né? E é o legado, vai ficar, isso vai ficar. E só para fechar, uma última ideia, tá? Uma vez estudando o processo jesuíta que aconteceu aqui na região, qual era o plano deles? Porque a Isabel conhece essa história por ser especialista em cooperativa. Alguns especialistas dizem que os princípios cooperativistas originaram aqui, e não na Inglaterra, em Rochdale, no século XIX, não é isso, Isabel? Início do século XX, sei lá. Então, assim, a República Guarani, ela foi um empreendimento de um grupo aqui, com distribuição igualitária de lucros, né? Teve imprensa, fábrica de instrumentos musicais, tecelagem, e isso incomodou a corte ibérica, na época. Enfim, eu fui estudando esse negócio porque me interessa a minha reciclagem pessoal. E uma das coisas que eles diziam aqui é que eles queriam trazer o céu para a terra. Eles queriam implantar na dimensão intrafísica o paraíso. Quando eu olhei aquilo, eu disse, não, achei que a gente estava tentando fazer uma coisa diferente, entendeu? Então, assim, evidente que naquela ocasião, dentro das limitações da dogmatização e etc., da catequização, a coisa de tentar aproximar a dimensão extrafísica da dimensão física. Entende? Então, aí nós viemos agora de novo, alguns de nós, talvez não, alguns aqui não tiveram essa vivência nessa ocasião, nessa região, de novo vindo para trazer o curso intermissivo, sem dogma, princípio da descrença. Então você pega experiências pretéritas, dá um F5, tira o que não presta e pega os megatrafores das pessoas que trabalharam naquilo. Entende? Só que isso, estou falando da República Guarani, isso serve para desde Atenas, todas as experiências, muitas utopias urbanas, provavelmente tinha gente nossa lá. Ou seja, desenhando, discutindo, debatendo como poderia ser uma sociedade ideal. Ficou na teoria, não saiu do papel, ficou utópico. Entende? Então, outra coisa importante, né? O professor Valdo fala da Cognópolis como uma utopia realizada. Entende? Quanto que nós ficamos vislumbrando na teoria determinadas coisas e, de repente, aqui agora a gente está conseguindo efetivamente trazer... Quantas utopias a gente tentou antes até chegar nessa e conseguir sair. Exato. Agora, olha só uma coisa que você está... Eu tenho questionado bastante isso. Na reurbanologia, o que veio primeiro? Interlúdio ou o próprio CAEC? Eu realmente não sei. O professor Valdo fala aqui... Valdo não abria isso para a gente. Então, o que ele está colocando aqui que foi o CAEC. Ele disse que é a primeira vez que a Comunex ela origina da questão intrafísica. Pois é. Então, aí a gente volta. Você viu a pensata que eu li aqui? O que acontece? Porque Foz, enquanto a gente estava fazendo, a gente não sabia disso. Não. Depois, Mas a gente desenhava, isso, era uma utopia, certo? Isso, vinha alguns lampejos, alguma coisa. Só voltando, porque Quaracê também foi a mesma coisa. Quando a gente foi para lá, a gente também não sabia por que era C. Depois é que o próprio Valdo foi falando para a gente. Por exemplo, e outro dia, quase ninguém sabe disso, Alexandre, eu pensei que o povo soubesse. O que acontece lá no Aracê? Só para dar um exemplo, lá a gente tem italiano, colônia italiana, japonesa e alemã. O que é isso? Segunda Guerra. Então, aquilo ali tinha um objetivo, por que ser? Porque nem a gente entendia, por que a gente está lá naquele fim de mundo, abrindo uma... Não sabíamos por que era. Então, olha só como que é
o alcance. Então, quando agora surge também Florianópolis, eu fico tentando entender o que tem aí, né? Qual a relação ali, com a África? Que tem alguma coisa a mais, entendeu? Deixa eu contribuir. Quando a gente vai para a África, eu fico pensando a mesma coisa. Claro que a gente não pode ficar esperando ter a clareza para fazer. Esse é um, como é que eu vou dizer, um equívoco que às vezes a gente faz. A gente fica querendo saber por quê, enquanto não sabe por quê, também não faz nada, entendeu? Então não dá, a gente tem que ir fazendo. Vai vindo as pequenas coisas, pequenos mas são as sincronicidades, as nuances. Isso, aí você vai montando o quebra-cabeça, mas você ainda não tem noção de todo o desenho, entende? Agora, é muito importante isso, as coisas não surgem a troco de nada. Sim, perfeito. Entender, quanto mais grupo, por exemplo, que está lá em Florianópolis, ficar, parar, pensar, porque em alguma hora vai vir. Só um detalhe que é importante nessa discussão, tá? Florianópolis ainda não tem definido o local, tá? Não tem definido o terreno. Mas tem alguns locais que eles estão estudando que tem a ver com os alemães também, que já é saindo de Florianópolis, mais na região serrana. E Florianópolis, eu posso estar errado, mas a percepção que eu tenho é que tem alguma coisa de ponte lá com o processo da África também. Não é à toa que está começando essa pré-Cognópolis no momento que vocês estão começando a expandir. E tem mais uma questão, Alexandre, de Florianópolis, Santa Catarina, com o Foz do Iguaçu, que eu não sei bem como que funciona, né? Mas tem uma rota dessa região para lá dos índios. Tem, caminho. E tem até uma história, enfim. E é interessante que nesse processo, né, está tendo... Caminho do Piabiru. Piabiru, Então, o German Sterling dos índios caminharem daqui até aquela região. Tá. Alexandre, e nesse processo da Cognópolis, né, agora em Santa Catarina, que me chama a atenção, que tem uma relação de várias pessoas de Foz do Iguaçu com Santa Catarina. Assim, famílias que moram aqui e moram lá, as pessoas saem daqui, vão para lá, de lá vêm para cá, e eu fiquei, como é que é esse negócio, né? E agora mais uma Cognópolis em Santa Catarina. Então, a sensação que me dá que é uma continuidade de algum trabalho que já existia, porque essa rota dos índios para aquela região, né? Alexandre, eu queria, porque senão não dá tempo de falar sempre as mesmas pessoas. Eu só queria dar uma série de indicações, porque ao início, quando depois de eu chegar, deram indicações assim como uma separação enorme entre a pessoa que adquire idade, sabe? Adquiere idade e o resto das pessoas. As pessoas que vamos teniendo outras edades, primeira coisa importante que lo falou a Cristina Nakakis é cuidar a saúde, porque isso vai a ter como referência que você siga sendo útil hasta que desome. ¿Sabes? Si una persona no se cuida, ni va a tener mental soma apropiado para gerar descanso, ni va a tener las emociones en su punto justo para ayudar. Entonces, yo acho que esa separación parece un poco fea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque uno es útil durante toda su vida, o tiene que estar tratando de ser útil durante toda su vida. Pero claro, para tener su vida útil, tiene que hacer mucha preparación constantemente hasta que se desome. Entonces, en varios lugares del mundo aparecen las personas que han sido profesores universitarios o de secundaria, médicos, psicólogos, todos esos profesionales. No se puede perder sus conocimientos. Así, de un plumazo, tengo ya 50 años y yo ya estoy para jubilarme, para ser aposentado. Yo tengo tal edad y ya estoy preparado para... ¿Sabes? Son como estallidos, compartimentos estancos. No, a persona no de repente deja de ser quien es. Al revés, con el tiempo, si uno está en esa situación de querer mejorar y ayudar y asistir, obviamente se está preparando también para estar en las mejores condiciones en las distintas edades que la vida tiene. Entonces, yo esas separaciones no concordo nada en absoluto. Porque si yo estoy siendo útil y estoy mejorándome física, psíquicamente, mentalmente y productivamente, voy a seguir siendo y cada vez más. ¿Por qué? Porque todas mis nexos, todas mis sinapsis van cada vez más productivas. Sí. Eso quería decir simplemente. Obrigada.
Eu sinto falta realmente da gente ampliar essa discussão. Eu só queria voltar na questão dos indicadores ali, que assim, a coisa de montar um quebra-cabeça, tentar entender a correlação de A com B, com C, com D, essa coisa das cataratas africanas, quando eu vi que o negócio estava junto, aquilo assim, não é possível. E é fronteira lá também. É fronteira, tá? As cataratas de Vitória estão a 2 quilômetros de uma região trinacional. Eu não vi quantos quilômetros está a região trinacional das cataratas, capaz de ser isso, ou próximo disso. Então, assim, são coisas, são peças que você vira do quebra-cabeça que ela acende uma luz em cima, entende? Então, porque nós somos consciências eradas. A Cognópolis Foz não é, que eu acho que é legal na abordagem que você trouxe, uma única página. Ela é resultado de milhares de páginas que a gente vem escrevendo e é o melhor de nossas vidas, está aqui em Foz hoje. Mas é pior do que o que a gente ainda vai fazer, porque é uma evolução. Então, quanto mais a gente fizer bem feito isso aqui, melhor a gente vai fazer a próxima. Então, é uma noção de conjunto. E na hora que a gente começa em grupo a tentar levantar essas peças, é que o negócio enriquece. Então, assim, no Colégio Invisível, nas nossas reuniões que a gente faz quinzenais, se alguém tiver interesse de participar, www.reurbex.org, tá? Tem todas as informações lá, reurbex.org. A gente faz muito isso, que é debate para levantar, virar cartas do baralho. Então, o Eduardo e a Anne, por exemplo, que são pesquisadores na Alemanha, a especialidade deles é essa questão da itinerância internacional, analisando as sincronicidades. Então, eles vão dar aula num determinado hotel, de repente eles começam a ver que aquele hotel foi reformado porque antes era tal coisa e naquela cidade foi assinado não sei o quê, aí eles entendem por que um mês antes tiveram em tal... Aí eles começam. Isso é uma inteligência. É uma inteligência que às vezes a gente não está atento para ela. As sincronicidades, elas passam e a gente não percebe. Quando a gente começa a fazer isso em grupo e começa a juntar, a coisa começa a ficar mais clara. Então, tudo indica, isso é uma percepção minha, de que essa expansão da conscienciologia, novos campi, novas ICs, passa um pouco por esse nivelamento, de entender um pouco mais a questão da Reurbex. O que nós estamos fazendo aqui? Porque aí a gente vai começar a pensar, qual é a próxima cidade? Quem é o grupo? Qual é a pessoa que está faltando? Aqui tem uma demanda dessa assistência. Quem tem perfil para fazer isso aqui? Entende? E a partir dessa visão de conjunto, que aí a gente sobrepaira o processo institucional. Você começa a pensar na Reurbex independente da instituição. E nós temos batido muito nos cursos que a gente dá, nas discussões por aí afora, de que cada vez mais a gente precisa focar os especialistas e não as instituições. É o pesquisador independente, né, que o professor Walter sempre falar. Então, por exemplo, pré-requisito para tal coisa, conscienciometria, consciencioterapia. O pré-requisito não é a OIC, é a consciencioterapia, que hoje a OIC presta esse serviço. O pré-requisito é conscienciometria. Você já fez consciência cobaia? Aí, não, ainda não, então você tem que fazer consciência cobaia. Entende? Na hora que a gente pensa na implantação de um campus com essa visão, a gente vai pensar num campus interinstitucional. Já tem que nascer interinstitucional. Na hora que ele nasce de forma interinstitucional, você está calçando a pressão desse projeto numa única IC. Isso pode dar problema e já deu. Entende? Na hora que é interinstitucional, nós precisamos de especialistas em várias áreas para poder implantar. Aí a pergunta é, se um campus já começa com essa abordagem, ele já não está nascendo uma Cognópolis? Entende? Essa é a reflexão. Se eu planto uma IC naquele lugar, eu estou plantando um campus. Se eu planto esse DNA interinstitucional, eu estou plantando uma Cognópolis. Eu tinha colocado no título primeiro dessa tertúlia matinal, instalação de Cognópolis. Só que aí eu refleti, depois eu mudei para os AS e botei instalação de campus. Porque a minha experiência maior é a instalação de campus. A implantação da Cognópolis, nós temos que estudar, lógico, todos nós fizemos parte, estamos aqui, vamos ajudar em outras, mas a implantação de uma Cognópolis é um negócio a ser estudado. O que faz um campus virar Cognópolis? É a implantação de MOFIEX? É na hora que você tem dezenas de ICs implantadas, ou seja, várias especialidades funcionando, o que torna um campus uma Cognópolis? Entende? Então, assim, no meu entendimento, é esse DNA interinstitucional, transinstitucional, você ter todas as especialidades ali representadas, e não tanto foco na IC propriamente. E também as ramificações com a SOCIM, isso tudo, entendeu? Isso, as empresas, os condomínios. Exatamente. Então, a Cognópolis, ela é um complexo conscienciológico. O
que diferencia, por exemplo, a Cognópolis Pedra Azul, que está começando, da Cognópolis Foz? Aqui nós temos 9 condomínios já implantados com Amaryllis. Nós temos quantas empresas funcionando aqui, quantas instituições, quantos laboratórios. Então, e quando a gente voltou para Foz, quando eu vim morar aqui, a impressão que dava era de que a gente estava aqui num supermercado de oportunidades. Era difícil, era economia de bens. Hoje está tudo acoplamentário aqui. O pessoal da Sinvex não está aqui presente porque estão fazendo código grupal de cosmoética lá o dia inteiro. Eu falei assim, gente, fiquem, está tudo certo. Entende? Então o pessoal está se qualificando. E aí provavelmente tem inúmeros outros cursos acontecendo hoje. Quando você tem uma IC num campus, você tem uma atividade. É um curso que mobiliza a instituição inteira. Então essas são as questões para a gente refletir sobre a diferença entre um campus e uma Cognópolis. Tá? Gente, o nosso tempo... Tá chegando, isso que eu ia dizer, chegando no horário, nós temos que terminar. Isso, o nosso tempo aí eu ia te pedir para encerrar e fazer a divulgação da próxima para nós aí, por favor. São 10h45. A nossa próxima tertúlia matinal é no dia 23 de abril, domingo que vem, assistenciograma, a especialidade é interassistenciologia, com a professora Roberta Bouchardet. Tá? Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí. Esse tema, ele continua, a pesquisa, eu tenho um verbete que é Campus Conscienciocêntrico, estou finalizando e aceito sugestões para continuar a pesquisa. Beleza? Muito obrigado, então.